Aleluia. Eu não sei se você prestou atenção nesse louvor. Fala de batalha do começo ao fim. E às vezes a gente fica tão distraído, né? E a batalha continua, irmãos. Às vezes a gente não tem noção, porque Deus ainda não permitiu que você visse a batalha espiritual. Mas no mundo espiritual a Bíblia diz que há uma guerra constante. E quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos de joelho, quando nós estamos em casa orando, cantando, irmãos, nós estamos nos fortalecendo e ajudando nessa batalha, né? Ela é pesada, reída, mas com o Senhor nós vamos ser coroados. Amém? Vamos cantar mais um louvor da nossa harpa. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo, amor, trabalhando pra Deus Senhor. Aleluia! Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou-te a Jesus, se console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando ao lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Pense nisso. Com santo gozo e glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando do céu desfrutares perfeita paz. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a leitura oficial, nós vamos nos colocar de pé, ouvir nosso irmão presbítero Marquinhos fazer a leitura oficial nessa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito bom poder estar aqui, não é sempre que é possível na semana, os horários têm sido corridos. Mas hoje acabou mais cedo, estava acabando e ela queria gravar mais. E eu falei, poxa vida, mas deu tempo, né? Estamos aqui. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é João capítulo 15, é bem conhecida da igreja, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou ler do 1 até o 19. Continuação das últimas instruções aos discípulos.
a união íntima entre Jesus e os crentes. Aqui eu vou ler, os irmãos acompanham. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, a limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E não vos escolheste vós a mim, aleluias, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que pedirdes ao Pai ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso o mundo vos aborrece. Amém? Foi Ele que nos escolheu, irmãos, e é por isso que estamos aqui nessa noite, um pequeno número, mas estamos aqui para adorar esse Deus que tem cuidado de nós. Essa palavra que eu tenho lido aqui é uma receita que Jesus está dizendo para nós nessa noite, que devemos continuar nele. E não importa a situação que você esteja, continue firme com Ele, porque aqui está a receita. Ele disse que nós devemos estar com Ele, e que o mundo, ele nos aborrece, mas primeiro aborreceu Ele, mas que devemos continuar, independente de como você chegou nesta noite, talvez triste, talvez chateado, talvez buscando algo que só Ele pode fazer. Ele está aqui nesta noite, irmãos. Eu já posso sentir a presença dele, ela é forte aqui. Como todas as vezes que eu subi aqui, o Senhor tem marcado esse encontro conosco. Que possamos continuar nessa videira. O Senhor tem marcado esse encontro conosco. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, estamos na Tua casa em mais um culto de adoração a Ti, Senhor. E é por esta causa que nos colocamos de joelhos. São tantas as causas que a Tua igreja tem precisado, e o Senhor é aquele que pode contemplar até um gemido que cada um possa fazer nesta noite. Eu não sei o que a Tua igreja precisa, eu sei que o Senhor é um Deus que faz o impossível, o Senhor é um Deus que alcança aquilo que nossa mão não alcança, porque somos limitados.
Como eu li essa noite, o Senhor nos escolheu do mundo, tantas pessoas, mas o Senhor nos escolheu. E nessa noite o Senhor também escolheu para estarmos aqui, para prestar esse culto de adoração a Ti. Quando abrimos o nosso coração nesse lugar, o céu se abre, a Tua glória enche esse lugar, e nós saímos daqui mais fortes, mais capazes, porque são tantas coisas que precisamos, são tantas coisas que a Tua igreja precisa. Às vezes um milagre, às vezes uma porta de emprego, são tantas as causas que às vezes nos aflige, que nos colocamos de joelhos. E esse tempo que tem tido de oração, de busca, nós temos colocado diante de Ti as nossas limitações, os nossos problemas. E nessa noite nós estamos desejosos, Senhor, de Te adorar mais uma vez. E a Tua presença, ela é forte, ela é real aqui, nós já podemos sentir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia, por chegarmos até a Tua casa, pelos livramentos que passamos, a qual muitas vezes nem vemos, mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, abençoa tudo que ainda vai ser feito aqui, Senhor. Aqueles que subirem aqui, nos faça chegar mais perto de Ti, porque somos carentes da Tua presença. Senhor, que isso que eu estou sentindo aqui possa chegar, Senhor, a cada um. Que a Tua presença, ela é real, é gloriosa aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar usando Teus filhos para falar conosco, Senhor, nesta noite, através dos louvores que ainda vão ser ministrados, da Tua palavra, porque quando saímos daqui cheios, saímos daqui mais fortes, mais capazes, Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Esse louvor diz que o reino do Senhor é eterno. E é interessante que desde lá de Gênesis, vários reinos se levantaram: medos, persas, egípcios, babilônicos, romanos. E cada um vinha suplantando o próximo e vencia. E aí a profecia dizia que ia chegar um novo reino, que ia chegar um novo rei. E quando Jesus adentra no cenário, eles esperavam talvez uma força bélica, talvez uma grande multidão, um exército grande. E Jesus começa a fazer milagres. João Batista, quando vai batizar Jesus, ele fala assim: olha, o reino de Deus está chegando. E Jesus vai chegando e ele é batizado. E João Batista testifica: esse é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Os reinos podem se abalar, mas o reino do nosso Deus, esse é eterno. E o mais importante, o mais bacana disso tudo, irmãos, é que eu e você fazemos parte dele. Você perdeu a oportunidade de dar um glória. Eu e você fazemos parte desse reino eterno. Glória a Deus, aleluia. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Aleluia! Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer
dizer que tu és o Senhor. Você pode declarar: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. cante adorando ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Nós estamos adorando o Senhor nessa noite. Aleluia! Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Ele é o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pra dizer que tu és o Senhor. Levante sua mão e adore. Celebre. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Declare isso nessa noite. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode cantar a primeira frase desse louvor? Os reinos se abalam. Bem bonito. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, Levantam. as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Declare isso nessa noite que Ele é Rei, Senhor, para todo sempre. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Novamente. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Alguns dias passados, eu conversando com o irmão e se levantou uma batalha tão grande e a gente não vinha perspectiva nenhuma de solução. E esse louvor fala muito disso, que fala que nós vamos romper em fé. Porque tem circunstância na minha vida e na sua vida que você para, olha e você fala, não tem o que fazer. E aí me faz lembrar que quando Moisés chega diante daquele mar, ele olha para trás, o exército de Faraó vindo furiosamente com carros, cavalos. Ele olha para frente, ele fala, não tem o que fazer. Aí o Senhor fala para ele, olha, toca com o cajado e as águas vão se abrir. E às vezes o Senhor fala isso, faz isso conosco. Quando você olha, a bênção está do seu lado. Quando Agar, ela estava para morrer com seu filho Ismael, a Bíblia diz que quando ela fala, olha, nós vamos morrer porque acabou a água. Aí o anjo fala assim, olha mais para frente ali, tem uma fonte. A fonte estava tão perto, ela não conseguia ver. E às vezes nós somos limitados nesse sentido. Nós não conseguimos ver além da nossa visão. Mas esse louvor diz que nós vamos romper em fé. É crer no sobrenatural. É crer no invisível. Todo mundo fala, não vai, não consegue, não chega. Irmãos, mas se Deus fala que você vai, você vai. Se Deus falou que você chega, você chega. Jesus fala para os discípulos, olha, entra no barco e vai para o outro lado. A Bíblia diz que no meio do caminho acontece um grande vendaval. Mas Jesus já tinha falado que eles iam para o outro lado. No meio do vendaval vem Jesus andando sobre as águas. E ele encontra os discípulos, sobe em cima do barco e diz assim, vento, fica quieto. Mar, acalma-te. Eu estou no barco. E o barco chegou do outro lado. Nós vamos romper em fé. Eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei. Para mim também, irmãos, não vai fazer muita diferença, mas para Ele vai. E nós vamos romper em fé em nome de Jesus. Cante adorando o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Cante, adore. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé.
nota desse hino diz assim, olha: vou lutar e vou vencer. Vou plantar e vou colher. E aí ele termina dizendo assim: a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Sabe o que isso quer dizer? Que existe coisa que eu preciso fazer. Eu preciso lutar para vencer. Pode ser que a batalha seja até difícil, mas eu tenho que entrar na batalha. Deus não vai lutar por você, você tem que ir. E diz que eu vou plantar e vou colher, mas você tem que plantar. Você está aqui hoje na casa do Senhor, você está plantando, você está semeando. E diz que a cada dia nós vamos colher rompendo em fé. Vamos cantar novamente? Do início. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e vales que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Pode tomar seu assento. Eu vou pedir para o pastor Daniel ministrar a oferta. Na sequência, a pastora Lilba canta um louvor. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor. E Deus tem falado, né? Esse louvor que nós cantamos diz que vamos romper em fé. E fé, irmãos, fé é uma coisa que é interessante, né? A fé. A fé, a Bíblia diz que a fé remove montanhas. E muitas vezes nós não temos fé. Nós não temos tanta fé até quando vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu me lembrei daquele texto de Mateus, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. E ali naquele momento,
os discípulos falaram assim: vamos dispersar todo esse povo porque não temos como alimentar. E aí, um dos discípulos disse: Jesus, tem esse menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí, Jesus, levantando, deu graças e aquilo deu para alimentar uma multidão. Então eu não sei como é que anda a sua fé, eu não sei também se você pode ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu sei que é um privilégio nós fazermos isso na presença dEle. E se você não tem, né? Se você tem pouco, de repente o que você tem é só 5 pães e 2 peixinhos, né? Se você colocar agora na presença do Senhor, nosso Deus, Ele é especialista em multiplicação. Então, oferte ao Senhor nessa noite. Coloque na presença do Senhor. Não importa o valor. O que importa é quando você oferta de todo o seu coração. E exercitar a fé é isso, irmãos. É você, de repente, não ter, mas fazer um propósito perante o Senhor. Colocar diante do Senhor. Quando você coloca diante do Senhor, Ele multiplica. Você crê? Fique de pé então mais um pouquinho. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida e por Ele dar esse privilégio de ofertar e dizimar na casa dEle. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Podemos sentir a Sua presença aqui nessa noite, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ofertar e dizimar na Tua casa, Deus. Obrigado pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, Pai. Obrigado pelos nossos empregos, pela saúde, por tudo que o Senhor tem proporcionado, Pai. Nós também agradecemos a Deus pela Tua casa, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, ó Pai, e que vai ofertar e dizimar na Tua casa. Deus, continue abençoando, derramando ricas bênçãos sobre a vida de cada um aqui nessa noite e abrindo as janelas dos céus para que nós possamos continuar, ó Pai, sendo abençoados na Tua presença. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pode sentar. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém, igreja? Glória a Deus pela sua vida, estamos felizes por mais um dia que o Senhor nos proporciona estar na casa dEle. Que maravilha, né? Vamos adorar ao Senhor com este louvor? Nós estamos ensaiando, cada hora a gente fala, vai cantar, e nunca dá certo. Vamos tentar hoje, mas que o Senhor possa falar contigo. Que voz que você está ouvindo? Às vezes vem algumas vozes que você... Não é uma voz muito agradável, é perturbadora. Mas escuta a voz do Senhor nesta noite. Ele tem algo para você. Às vezes a gente só quer ouvir o que preenche o nosso ego, né? Mas às vezes o Senhor também nos corrige. Então precisamos estar atentos que o Senhor quer falar conosco. Então ouve a voz do Senhor. Não deixa que outras vozes venham fazer com que venha acumular pensamentos ruins ou te deixar triste e abatido. E não deixe que as pessoas falem de você. Mas o que é mais importante é que o Senhor pense ao teu respeito. Então ouve a voz do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz
vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu
Aleluia. Como é bom ouvir a voz do Senhor, né, irmãos? A gente chega aqui, às vezes o corpo cansado. E muitos dias também a gente chega aqui com a mente cansada. Porque a gente ouve tantas notícias que às vezes vai abatendo a gente. Mas a gente ouve a voz do Senhor, a gente sai daqui cheio da graça do Senhor. Obrigado. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto conhecido, mas o Senhor falou muito comigo sobre esse texto. Livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo ou filho perdido. Eu vou ler até o versículo 15, do 11 ao 15. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E eu ainda queria ler com os irmãos o versículo 18 e 19. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-se como um dos seus trabalhadores. 20. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém? Amém, irmãos? Me ajuda aí, por favor. Irmãos, esse texto, na verdade, essa parábola é contada literalmente por Jesus. Jesus que conta essa parábola. Na verdade, Jesus estava pregando para os pecadores e algumas pessoas que eram consideradas de má índole. E quando os fariseus e mestres da lei começaram a murmurar e censurar Jesus por causa da sua pregação. Porque Jesus, além de falar com aqueles homens, ainda compartilhou pão com eles. E esses religiosos não aceitavam isso. Jesus, percebendo que o que estava acontecendo, ele traz uma resposta para aqueles homens usando 3 parábolas. Ele fala primeiro sobre a parábola da ovelha perdida. Ele fala sobre um homem que tem 100 ovelhas, uma delas se perde, ele deixa as 99 lá no aprisco, né, guardada, e ele vai buscar essa ovelha perdida. Quando ele acha essa ovelha perdida, ele coloca nos seus braços, traz para casa, e a alegria é tão grande que ele retorna para casa e chama seus amigos para celebrar aquela ovelha que ele tinha encontrado. A segunda parábola que Jesus traz nesse texto, nesse capítulo, fala sobre a dracma perdida. Ou seja, uma mulher que tinha 10 dracmas, né, que era 10 moedas gregas, ela perde uma em sua casa. E como não tinha luz elétrica, já era tarde, estava muito escuro, não ia achar. Ela acende uma candeia, que era uma luminária a óleo, começa a procurar embaixo dos móveis, varrer e vai revirando até encontrar. Ela encontra, aí chama suas amigas e começa a celebrar aquela recuperação da sua dracma. Essas 2 primeiras parábolas, na verdade, Jesus está falando sobre a oportunidade de falar com alguém que precisa de salvação. Porque aquelas pessoas que Jesus estava falando eram pessoas que precisavam ouvir
de Jesus que ainda tinha uma oportunidade para eles. E a última palavra, essas duas primeiras, vai falar para as pessoas que estão no mundo, as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Essa última, que é do filho pródigo, que eu li aqui, ela é que eu quero me ater, ela fala mais diretamente com a igreja. E é interessante que a maioria dos cabeçalhos da igreja coloca, da Bíblia diz assim: a parábola do filho pródigo. Pródigo é aquele que gasta dissolutamente, né? A palavra pródigo é aquele que não tem controle. Mas eu gosto de colocar o título dessa parábola de o pai amoroso, porque tem 3 personagens aqui. Tem o pai, né, da história, que nós podemos dizer que esse pai é representado pelo nosso Deus. E os filhos, né, o mais velho e o mais novo, que nós podemos colocar a igreja como isso. E essa história conta de 2 filhos, que tem o filho mais novo, que é sincero, mas apesar de ser sincero, ele é inconsequente e gastador. Já o mais velho é um homem de confiança do seu pai, fiel ajudador na administração de todos os bens da família, mas é infeliz. Ele não assume seu lugar de filho e nem sabe o que ele possui de herança. E nesse texto, o pai amoroso se destaca aqui como Deus, e seus respectivos filhos somos nós aqui. Olha que interessante, o filho mais novo, no versículo 12, diz assim: o mais novo deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu entre eles. É interessante que o filho mais novo, ele sabe que tem uma herança, ele tem uma intimidade de conversar abertamente com o pai, ele tem coragem de pedir aquilo que lhe é de direito, mesmo que nesse contexto é fora de hora. Mas aí vem o ponto negativo do filho nesse contexto, que ele, apesar disso tudo, ele não sabe usufruir de forma correta a herança que ele recebe do pai. E ele gasta toda a herança de uma forma dissoluta. E muitas das vezes, irmãos, pessoas que eu e você conhecemos se encaixa perfeitamente, pessoas que você compartilhou na igreja, você viu caminhar na igreja, e essa pessoa começa a se afastar do caminho do Senhor, e para essa pessoa voltar é muito difícil. Ela começa a se distanciar, e o texto diz que ele fica em lugares longínquos, porque ele não quer que ninguém saiba o que ele está fazendo. As coisas erradas que ele está fazendo não podia chegar ao ouvido do seu pai. E a Bíblia diz que depois dele trilhar por caminhos errados, ele reconhece seu erro, toma uma decisão, uma iniciativa para mudar a sua trajetória. Isso está no capítulo 18. Ele se humilha perante o pai e alcança misericórdia. Ele diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como de um dos seus trabalhadores. Às vezes eu já ouvi muita pregação de pessoas falando muito mal desse rapaz que a Bíblia, que Jesus destaca. Mas algo me chama a atenção, irmãos, que ele está numa situação de crise, ele está lá no fundo do poço, mas ele lembra daquilo que ele viveu. E a Bíblia, ela chama muita atenção a fazer memórias. O povo de Israel, quando ele atravessa o Rio Jordão com Josué, o Senhor fala para Josué: Josué, pegue cada líder de cada tribo,
cada um pega uma pedra e vão colocar essas pedras como memorial, porque cada vez que vocês passarem por aqui, vocês vão lembrar daquilo que o Senhor fez. E esse rapaz, ele lembra daquilo que ele vivia na época que estava na vontade e na casa do Pai. E isso é importante porque hoje você pode estar bem, mas amanhã você não sabe, porque Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala que nós vivemos numa luta constante. E essa luta, irmãos, ela não tem trégua. Às vezes a gente pode até se distrair, mas Satanás nunca vai brincar de ser seu inimigo. Você pode até brincar de ser cristão, mas ele nunca vai brincar de ser seu inimigo. E esse filho, ele lembra do pai e ele fala assim: puxa, os servos do meu pai, os serviçais do meu pai estão numa situação melhor do que a minha, porque eu estou comendo pérolas de porcos. E para pessoa da linhagem judaica, porco era considerado um animal imundo. Mas ele toma uma decisão de mudança de vida. Ele fala: eu vou me humilhar perante o meu pai. E às vezes, irmãos, a gente não quer se humilhar perante o Senhor. Às vezes a gente é até orgulhoso. Nós passamos problemas, situações que, se você se humilhar perante o Senhor, com certeza o Senhor vai entrar na causa. Mas às vezes a gente vai lutando e até esgotar as nossas forças. E eu aprendo com esse jovem que, apesar dele ter tomado uma decisão equivocada, né, de sair, pegar toda a sua riqueza e ir para uma terra distante, ele lembra que na casa do Pai sempre há uma oportunidade. E é interessante que a oportunidade que ele quer é lá embaixo. Ele não vai querendo tomar a posição de filho, que ele já sabia que ele estava ruim com o pai. Me faz lembrar Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, Jesus ressuscita, chega de novo, encontra Pedro pescando. E Jesus fala assim: Pedro, tem peixe aí? Tem não, Jesus. E Pedro acho que ficou meio assim, como usa uma linguagem meio ressabiado, que Jesus ia bater nele, né, dar uma dura nele. Ele falou assim: puxa, Jesus deve estar bravo comigo porque eu neguei Jesus. Jesus chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, mas tu me ama mesmo? Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro esperava talvez uma negativa. Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. É como se o Senhor falasse para ele: ó, a partir de hoje você vai ser o pastor titular. Pedro esperando está lá embaixo no quesito de classificação com o Senhor, e o Senhor fala assim: não, você vai ser o pastor da igreja. Agora, é interessante que esse pai, mesmo sabendo que o seu filho ia deslizar, que ele sabia, ele entrega os bens para o filho. Jesus não conta detalhes, Jesus não fala qual o motivo que o pai fez isso, se era para testar, não diz. Mas dá a entender que o pai conhece a natureza do filho, como o Senhor conhece a minha natureza e a sua natureza. E é interessante que o texto diz que o pai fica aguardando o filho ansiosamente. E tão logo o filho aparece na estrada, o pai já consegue identificar que é o filho. Talvez ninguém conseguiu identificar porque ele já estava sujo, maltrapilho, talvez com cabelo muito grande, com barba para fazer. E sabendo mesmo assim dos delícias desse filho, o pai lhe recebe com amor e compaixão. E o texto diz que ele recebe no seio da família, lhe beija, abraça e lhe restitui a posição de filho amado. No versículo de número 20 diz assim:
e arrumando-se foi para o seu pai. Vindo ele de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Versículo 22, o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Antigamente, o anel era sinal de autoridade. Era o pai falar assim: ó, você não vai ser servo não, você vai voltar a ser o dono de tudo também. Você volta a ter a herança também. Quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros junto com Cristo. Aquilo que o Senhor conquistou na cruz, tem um louvor que diz isso, né? É direito nosso. Ele pagou esse preço lá na cruz. Ele recebeu do seu pai o anel. Ele calça novamente sapatos que já não tinha mais. Ele veste roupas bonitas. E ele é recebido novamente na posição. É engraçado que você vai ver muitas pessoas falar assim para você: fulano que era um bêbado, fulano que era um drogado, fulano que fazia isso errado, agora chega na igreja, acha que é o santo. Eles não entendem que o poder de Deus, ele transcende muito mais do que as pessoas imaginam. Deus transforma o homem de dentro para fora. Paulo fala que nós somos dotados da tricotomia, corpo, alma e espírito. Então ele transforma corpo, alma, espírito e a pessoa muda. Aí a pessoa olha para você e fala assim: você está diferente, o que aconteceu? O que está acontecendo com você? Tem um brilho que eu não estou conseguindo entender. Irmãos, só quem recebe o Senhor sabe o que é essa transformação. A Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito, né? Por isso que nós somos bonitos. Posso ouvir um amém? Amém. Quem não falou amém é feio, tá, irmão? Agora, olha que interessante, irmãos. Eu falei sobre o filho mais novo, que é muito falado, e nós podemos colocar pessoas que vêm para a casa do Senhor e depois saem. Agora, o filho mais velho, o texto diz que ele é um filho obediente ao pai, cumpre seus mandatos, mas ele não tem conhecimento nem ciência de tudo que está ao seu alcance e nem ideia da sua herança. E ainda ele fica irritado com a bênção alheia. Você já conheceu alguém que é assim? Fala assim: fulano, eu estou 30 anos na igreja, não sou abençoado. Fulano chegou agora e já está sendo abençoado. Já escutou isso, Marquinhos? Né? Parece que Jesus escreveu isso aqui ontem. E é interessante que vai mais além ainda disso, que diz assim no versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, no caso na festa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Não, vamos lá, é seu irmão. Eu quero ser irmão do Marquinhos, ele lá e eu aqui. Não, eu não me dou com ele não. Ele ficar lá e eu fico aqui. É o filho mais velho. Parece que nós temos alguma similaridade com essas coisas. Ah, fulano fez falou alguma coisa que me deixou chateado. Eu não quero nem mais conversa. Versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Estou 30 anos na igreja, não sou batizado com o Espírito Santo. Estou 30 anos na igreja e não tenho um dom espiritual.
Estou 30 anos na igreja, não tenho cargo nenhum. E aí, versículo 31 diz assim: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele estava reclamando, irmãos, por causa de um cabrito. O texto não diz quanto que era a manada ou a criação, não diz, mas eu imagino que dá a entender que era um homem muito rico. E ele reclamando com o pai por causa de um cabrito. Me faz lembrar da história de um homem que foi viajar, eu já contei isso aqui, e ele tinha vontade de ir num cruzeiro. Ele juntou dinheiro durante vários meses, né? Até juntar o dinheiro da passagem. Ele comprou a passagem, aí levou uma mala, e a mala tinha uma porção de comida. Bolacha, chocolate, essas coisas. E a viagem ia durar alguns dias e ele começou a comer as coisas que ele tinha trazido, né? E acabou a comida. E ele morrendo de fome, e o estômago começou a roncar, e ele não tinha mais dinheiro. Ele falou assim, teve uma hora que ele não aguentou mais. Passou alguns dias, ele já não aguentava mais. Ele falou, eu vou lá no restaurante, mesmo sem dinheiro. Vou comer, e depois que eu comer, eu falo, agora eu não tenho o que fazer, eu fico lavando os pratos. Aí, quando ele entrou, todo mundo arrumado, né? Aquelas mesas fartas, ele foi lá, se serviu, comeu. Aí saiu de lá cheio. Aí ele chamou o gerente e falou assim, olha, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Eu comi e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí o gerente falou, não, fica tranquilo. Quando você comprou a passagem, a alimentação já estava incluso todos os dias. E ele passando necessidade, sem saber aquilo que tinha. Esse filho era igual a esse homem. E muitas das vezes, irmãos, nós somos iguais. A mesa do Senhor está posta. As bênçãos são para mim e para você. E às vezes a gente acha que a gente não tem autoridade. Me faz lembrar, veio assim na minha mente, eu lembro quando a Carol era muito pequena, nós morávamos ali onde o irmão Crispim mora, lá no Guarani. E ela era pequena, eu ainda não tinha carro na época, e ela começou a ficar muito doente, com febre de noite, e naquela época tinha poucas pessoas que tinham carro, a gente não conhecia, não tinha Uber, não tinha 99, não tinha celular, não tinha nada. O máximo que a gente conseguia fazer era sinal de fumaça, né, Marquinhos? Sinal de fumaça, e olha ele lá. E eu lembro que a gente estava em casa e eu lembrei disso. Meu pai falava isso, meu avô falava assim, tem situações que Deus vai colocar você numa situação para ver se você tem fé. Aí eu falei, vamos orar. Aí nós oramos, impusemos a mão. Não é tu, é nós mesmos, né? Oramos, impusemos a mão. Irmãos, e o Senhor curou. Né? O Senhor curou. E às vezes a gente fica com medo de fazer isso, né? Alguém para você na rua e fala assim, ora por mim. Você fala, amém, eu vou orar. Às vezes é para orar lá no meio da rua. Eu lembro que uma vez nós estávamos andando aqui, a gente morava no Tiropombo, um irmão, ele quase atropelou eu e a Liuba, ele jogou o carro em cima da gente assim, eu levei um susto, pulei para trás, pensei que o cara estava bêbado, era um irmão que a gente conhecia. Ele desceu do carro, irmãos, desse jeito, desceu do carro, falou assim, eu vou orar por vocês que o Senhor mandou. Irmãos, ele começou a orar e falar em mistério e alto. As pessoas passando, a gente, né, que a gente fica meio com vergonha. Mas o Senhor trouxe a resposta no meio da rua. E às vezes a gente vê esse texto, nós não temos ciência daquilo que nós temos na nossa mão. Às vezes você quer uma resposta, você fica ligando para o irmão fulano que tem um dom, irmão ciclano que tem um dom, irmão que sapateia. Irmãos, você abriu a Bíblia, o Senhor fala direto com você.
Eu lembro que eu passei por uma situação tão complicada que eu cheguei em casa transtornado. E eu falei, Senhor, eu não quero mais nada, eu vou chutar o balde e não quero mais isso. De noite, quando eu dormi, irmãos, o Senhor me deu em sonho o livro, capítulo e versículo, em sonho. E era texto que eu nunca tinha, não era texto comum, era um texto difícil. Aí eu levantei de manhã, fui lá e abri a Bíblia e eu falei, gente, irmãos, tudo que eu estava sentindo de ruim saiu naquela hora através de uma palavra que o Senhor me deu. E às vezes a gente acha que o Senhor não responde. O Senhor ainda responde no dia de hoje. Para concluir, nós aprendemos que muitos fazem como filhos caçula, né, irmãos? Ele possui uma herança, tem fácil acesso ao pai, mas não consegue administrar aquilo que ele tem. Joga fora, e tem muitos que não conseguem voltar para a casa do pai. Muitos parecem como o filho mais velho que tem acesso ao pai, mas não fazem ideia do que possui como herança. Agora, o pai amoroso, irmãos, que é o nosso Deus, seja você o filho caçula ou mais velho, ele quer que todos tenham acesso a ele e que todos alcancem a bênção e a misericórdia dele. Todos alcancem a misericórdia dele. Fique de pé. Tem situação, irmãos, que Deus responde tão rápido que a gente se assusta. Eu lembro que teve uma vez que lá na autoescola, o Flávio me chamou na sala dele e ele me mostrou um documento e falou assim, olha esse problema aqui que tem para resolver. Eu falei, vamos orar. A gente orou junto na sala. Não foi nem no outro dia, foi no mesmo dia, não foi isso, Flávio? No mesmo dia já veio a notícia e tudo que estava atrapalhando foi resolvido e o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, olha isso que eu vou te falar é importante. Nós estamos aqui porque o Senhor, ele tem credibilidade. Quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, o banco ele vai analisar se você tem crédito, se a sua palavra tem peso, se você é um bom pagador e a sua história financeira vai te dar a condição de comprar ou não. Assim é casa, carro, qualquer coisa. Então você precisa ter um histórico bom. Você vai de Gênesis e Apocalipse, você vai ver o Senhor nunca entrou numa batalha para perder. Nunca. Quem acha que Deus tem crédito aqui diz amém. Esse dia eu contei para uma pessoa sobre Lázaro, uma pessoa que nunca tinha visto essa história de Lázaro. A pessoa católica, muito católica, falou assim, nossa, quando você falou que Jesus ressuscitou Lázaro, a minha mente fez assim, bum, eu não sabia que Jesus era isso tudo. Eu falei, você não sabe nem do começo o que ele pode fazer ainda hoje por você e pela sua família. Eu recebo da parte do Senhor a bênção do Senhor nessa noite. Irmãos, nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos no poder da oração. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui cansadas. Jesus falou assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado é o nome do Senhor. Feche seus olhos. Assim como o pai olhou e avistou o filho e falou, puxa, lá vem meu filho amado. Às vezes a gente pode chegar diante do Senhor todo capenga, todo de tanta apanhada da vida, das circunstâncias, você fala, puxa, é uma luta atrás da outra. Mas o Senhor te abraça, te olha como filho amado e fala,
Vem cá, eu vou colocar um anel novo no seu dedo. Eu vou te dar novas vestes. Eu vou te dar novos sapatos. Você vai andar de forma diferente. Você vai caminhar de forma diferente. As pessoas vão olhar para você de forma diferente. Talvez quando aquele moço chegou na estrada, todo mundo olhava ele como um mendigo. Mas quando ele saiu de dentro da casa do pai, todo mundo olhou ele como o filho do dono da fazenda. Aquela pessoa importante. Só Jesus pode fazer isso comigo e com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Senhor, a tua palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, ela nos faz, Senhor, pensar que temos que estar mais perto do Senhor. Assim como aquele pai amoroso que tratou, Senhor, ambos os filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho, trazendo mais perto para si, mostrando que ambos tinham, Senhor, total importância na sua casa. Ambos tinham total acesso ao Pai, acesso à sua herança. Eu quero apresentar a tua igreja que está reunida nessa noite. E debaixo da autoridade do teu nome nós pedimos a intervenção do céu sobre teus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua herança, sobre seus familiares, sobre seu cônjuge, sobre seus filhos, sobre a sua empresa, sobre, Senhor, seu projeto de futuro. Nós colocamos todo, Senhor, nas tuas mãos. Aqueles irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, que sejam alcançados pela bênção do Senhor. Onde tiver tristeza, mágoa, depressão, que saia pelo poder que é no nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Irmãos, nós vamos levantar um clamor antes da gente encerrar. A pastora Alexandra está com 3 pessoas da família em situações muito delicadas, né? Um sobrinho, uma sobrinha e seu irmão. E a gente precisa cobrir eles com oração, né? A Cássia, né, que é filha da Célia, que é funcionária do pastor Jorge, nós vamos orar. Irmãos, oração de fé. Nós vamos orar pelo pai da Raquel. Irmãos, nós cantamos no começo do culto que os guerreiros se preparam para a batalha. Quem lembrou que nós cantamos isso no começo do culto? Não foi? Os guerreiros se preparam para a grande... Isso é batalha. Isso é batalha. Isso é batalha no mundo espiritual. E nós vamos clamar como igreja, irmãos. Eu creio no poder da oração. Quem crê, irmãos? Eu creio. Nós vamos declarar. Não peça nada para você, peça por esses pedidos de oração, irmãos. Vamos clamar como igreja. Irmãos, nós já tivemos oportunidade de ver pessoas sendo ressuscitadas. O pastor Crispim não está aqui, mas ele pode falar. E foi na nossa igreja. A gente tinha a nossa igreja que ficava aqui na... Como chama aqui? Largo da Pancada, é isso? E entrou uma mãe com uma criança já roxa, já desfalecida. A igreja levantou, orou e o Senhor ressuscitou aquela criança. Fabrício também, né? Fabrício ressuscitou também. Né, Fabrício? Chama uma quinta-feira para Fabrício contar o testemunho de novo. Vamos orar. Não, vem cá, Fabrício. Vem cá você orar. Ninguém melhor do que quem já passou por lá. Em nome de Jesus. Deus não faz nada em vão, né, igreja? Eu acabei de ver também a Alessandra, né, colocou. Até o Alê, né, que está enterrado, eu não sabia. O filho dele também, que já é um milagre.
Vamos crer que, eu falei, eu tinha 90% de chance de morrer. Fiquei com 10% de Deus e 10% da oração da minha igreja, da minha família. Amém? Vamos orar. Senhor e Deus de Pai e poder, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Já foi falado nesta noite, Senhor. Nosso pastor Ilon falou do Lázaro, Senhor, e de tantas outras pessoas, Senhor, que estão aqui, Senhor, e em Tua presença, Senhor, eu te peço que ponha as Tuas mãos em cada uma dessas pessoas, Senhor, que está num leito de hospital, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a última palavra é Sua, Senhor. Estava desenganado, Senhor, com todos os prognósticos, mas a última palavra vem de Deus, em nome de Jesus. Assim como em Lucas diz, Senhor, que é impossível para os homens, é possível sim para Deus. E essa igreja é uma igreja que ora, uma igreja que vive de promessas e tem vários milagres. E em nome de Jesus, visita agora, Senhor, a cada uma dessas pessoas que estão no leito de hospital, Senhor. É o que eu te peço, não só hoje e sempre, Senhor. Obrigado. Amém e amém. Amém, Jesus. Aleluias. Irmãos, alguns avisos já para a gente encerrar. Amanhã não, no sábado tem o huddle. Sábado de manhã tem oração e à noite tem o huddle, né? Então, todos os jovens estão convidados. E no domingo, nós temos o que domingo, irmãos? Santa Ceia. Então, pela manhã, né, às 9h30, vai estar pregando aqui o pastor Fábio Hassetoff, né? Ele já entrou em contato comigo, é uma benção e vai estar aqui junto conosco. Então, marque esse dia para você ser abençoado pelo Senhor, né? Se possível, tire ainda um período de oração, de jejum, em função, irmãos, da Santa Ceia, né? Milagres acontecem também na Santa Ceia, viu, irmãos? A pessoa, quando pega o cálice assim e ingere, pessoas são curadas, são batizadas, são transformadas, problemas são sanados. Amém? Levante a sua mão, em nome de Jesus. E depois da Santa Ceia tem aquele almoço abençoado, né, irmãos? É uma benção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. Todos confirmem. Amém. Está terminado em nome de Jesus.